Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre bioquímica celular e nutrição. Nós vamos falar sobre compostos orgânicos. Compostos orgânicos, a parte 1. Então, nós vamos dividir essa aula em dois, a aula 10 e a aula 11 vai ser sobre compostos orgânicos. Então, hoje nós vamos ver o compostos orgânicos, parte 1. Qual o objetivo da nossa aula? Relacionar os conhecimentos sobre compostos orgânicos das células com a química dos alimentos, priorizando o entendimento sobre hábitos de vidas mais saudáveis. Por que que tem a ver os compostos orgânicos com os alimentos e com hábitos de vida saudáveis? Porque vocês vão ver ao longo dessa aula que os nutrientes que nós adquirimos, que são importantes para o nosso corpo, ele vem através da alimentação. E uma alimentação saudável, equilibrada, faz com que todos esses nutrientes acabem vindo, né? A gente ingira todos esses alimentos e deixa nosso corpo, né, saudável. Então, olha, você se lembra? Toda a matéria é feita de substâncias químicas. Nós temos as inorgânicas e as orgânicas. Em tudo que a gente vê, qualquer coisa é matéria. E ela é feita, então, por substâncias. Os seres vivos, eles podem ser definidos pelas seguintes características. Eles têm organização celular, então todo ser vivo possui pelo menos uma célula, metabolismo, que são as reações químicas do corpo, crescimento, reprodução, mutação. E o que isso tem a ver com química orgânica, professora? Tem a ver porque todos esses nutrientes, toda essa manutenção, essas características, são reguladas pelos compostos, pelas substâncias químicas. Ó, vamos refletir. Nós, seres humanos, nós não conseguimos digerir a celulose. Tá, mas onde que tem celulose? A celulose é um composto que tem nas plantas. Então, a gente não consegue digerir. Professora, então por que a gente come planta se a gente não consegue digerir a celulose? Porque ela não tem só a celulose, tem os sais minerais e outros elementos, né, que são responsáveis pelo nosso corpo. Então, nós não conseguimos. Então, o nosso corpo ele acaba eliminando a maioria dessa celulose, mas ele é super importante na regulação do nosso intestino. Então, se a gente come muita fibra, né, celulose, ele ajuda a ter um trânsito intestinal saudável. Mas será que tem alguém que é capaz de dissolver celulose? Existem sim organismos. Existe um protozoário, por exemplo, que vive lá no intestino do cupim e é ele que faz a digestão da celulose. Então, o cupim come madeira, mas ele não digere a madeira. Então, ele tem que ter esse protozoário para digerir. Lá nos ruminantes, por exemplo, vaca ou cavalos, eles têm bactérias que ajudam a digerir a celulose. Olha, Bio tem notícia. Você já deve ter falado sobre a proteína spike. O que é essa proteína spike? É uma proteína que tem lá na membrana lá na proteína, lá do novo coronavírus. Então, o que acontece? É essa proteína que faz com que ele se encontre com a nossa célula e consiga entrar na nossa célula e parasitar e causar doença. Então, é essa proteína que eles estudam. Então, quanto mais nós conhecemos sobre essa proteína, mais fácil vai ter de ter remédios ou vai produzir vacinas, né? É através do conhecimento dessa proteína. Então, veja, é uma proteína, é uma substância que tem lá no vírus, do novo coronavírus. Então, essas proteínas, olha, estudo aponta como a evolução tornou a proteína do SARS-CoV mais estável. Se você ficou interessado na notícia, aponta a sua câmera para o QR Code que você consegue ter acesso a ela. Olha, então o que são proteínas? Elas são sintetizadas pelas células, então as nossas células vão produzir proteína, mas como que elas produzem? Através dos aminoácidos. Nosso corpo tem cerca de 20 aminoácidos, né? Os seres vivos têm cerca de 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão se unindo um com o outro e vão formando proteínas. Observem aqui nesse GIF que eu estou mostrando. Olha, tá vendo essas bolinhas em cima? Olha, essa azulzinha, né, o RNA tá trazendo uma mensagem, o RNA mensageiro tá trazendo proteína, olha. O aminoácido, então eles vão se unir, o azulzinho, o roxinho, o amarelinho, o outro azul, né, vai trazer agora um rosinha, e ao final ele vai estar produzindo uma proteína. Então isso é uma animação mostrando como que acontece. No nosso corpo é da mesma forma, nós temos o nosso DNA, que tem uma mensagem,
o RNA copia essa mensagem e o RNA vai lá no ribossomo para fazer a síntese dessa proteína. E elas são unidas por uma ligação peptídica. Elas representam até 50% da massa seca de uma célula. Então, se eu pegar a célula, né, e pesar, 50% dessa massa seca seria de proteína. Então, tem uma grande quantidade de proteína dentro das células, né? E é importante para os seres vivos, faz diversas funções. Observem aqui na tela, olha. As funções das proteínas, ela pode ser estrutural, por exemplo, o colágeno. Então, na nossa pele, abaixo da nossa pele, nós temos uma proteína chamada colágeno. Ela que dá firmeza. Então, quando a gente está envelhecendo, esse colágeno, dificulta a produção dessa proteína e a pessoa vai ficando com pele enrugada, por exemplo. Aí, toma colágeno, faz uso de remédios à base de colágeno. Então, o colágeno tem função estrutural. E função imunológica, lá os anticorpos, aqueles que combatem os agentes externos que causam doença, são formados por proteínas. Então, tem função imunológica. Tem função hormonal. Alguns hormônios do nosso corpo são proteínas. Então, por exemplo, a insulina. Qual que é a insulina? É aquele hormônio que retira o açúcar do sangue e traz para dentro das células. Né? Quem não tem a produção da insulina tem uma doença chamada diabetes. Então, muitas vezes fazem uso da insulina através da injeção. Então, ela é uma proteína. Ela tem função catalisadora, ou seja, ela acelera algumas reações químicas lá no nosso corpo, através das enzimas. Tem reações no nosso corpo que, se não tivesse as enzimas, duraria uma semana, por exemplo. Com o auxílio da enzima, em poucas horas, essa reação química aconteceu. Então, ela tem função catalítica. Ela tem função contrátil. Os nossos músculos, as células do nosso músculo, elas fazem a contração, né? Elas contraem e relaxam. Quem ajuda a fazer esse deslizamento das fibras musculares são duas proteínas, a actina e a miosina. Então, super importante na contração, em toda a movimentação do nosso corpo, né? E ela também tem função de transporte. Lá nas nossas hemácias, que são as células vermelhas do nosso corpo, nós temos a hemoglobina. A hemoglobina tem o ferro, que captura o oxigênio, que leva o oxigênio para as nossas células. Então, se eu não tenho as proteínas suficientes lá nas minhas hemácias, o transporte do oxigênio vai ser prejudicado, né? Porque daí eu não tenho ela. Então, também tem uma função importante no transporte. E de onde que elas surgiram, né? Então, os cientistas sempre quiseram descobrir de onde que vem a proteína, como que ela vem. Então, a gente chama até de dogma central da biologia. Então, eles queriam entender e relacionar o DNA, a proteína, e o DNA, o RNA e a proteína. Como que acontece, então? O DNA contém todas as nossas informações. Ele é como se fosse o nosso livro de receita. Ele está dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Isso no ser humano. Está dentro lá da célula. O DNA não sai de dentro da célula. Então, mas para que a proteína seja feita, ele faz uma cópia desse gene, dessa função que eu quero realizar. Então, eu faço uma cópia através do RNA e o RNA sai do núcleo e vai lá numa organela chamada ribossomo. E o ribossomo, ele vai lá e faz a leitura desse RNA e aí ele vai produzindo a enzima. Lembra daquele GIF no começo da aula que eu mostrei para vocês? Então, o RNA vem, passa no ribossomo e ele vai lendo. Agora eu preciso de uma alanina, agora eu preciso de tal aminoácido. E aí ele vai formando aquela proteína, né? Então, o DNA é o central, o RNA sai com a mensagem e forma a proteína, que tem uma função biológica, por exemplo, a produção da insulina, ou então, essa proteína pode causar melhoramentos e pode ocorrer as mutações, a seleção, né, e a evolução das espécies. Então, esses são os 20 aminoácidos que tem nas proteínas, e um dos pesquisadores que ajudou a pesquisar sobre a estrutura das proteínas foi Christian Amphisen. Vamos para uma atividade, olha. Nós sabemos que as proteínas são importantes na constituição da massa corporal dos seres vivos. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, quais são os alimentos que eles devem consumir em maior quantidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, vocês sabem quais alimentos que são ricos em proteínas? E por que os atletas têm que ter uma alimentação rica em proteína? Lembra que eu falei que a proteína tem função estrutural? Então, eles, além só do colágeno, ele tem outras, ele ajuda na massa muscular. 50% da massa seca das células são formadas em proteínas. Então, se eu quero que o meu tecido muscular fique bem grande, né, que ele cresça, eu preciso ter uma quantidade de proteínas, ingerir uma quantidade de proteínas para que eu tenha a matéria suficiente para produzir essa força muscular, esse aumento de massa muscular. Então, quais são os alimentos que nós encontramos as proteínas? Olha, ricos carne, então na carne tem proteínas, nos ovos, peixes, no leite, feijão, soja, etc. Então, alguns alimentos que nós consumimos no dia a dia carne, ovos, né, leite, o arroz com feijão, né, ele tem uma grande quantidade de proteínas e tem essa função estrutural, né, para o nosso corpo. A seda das aranhas é um dos materiais mais versáteis da Terra. Então, a aranha é um invertebrado. Eles tecem teias de ceia e podem usar as linhas como estilingues, submarinos e parapentes. Olha que interessante essa notícia, olha. A sua seda tem natureza proteica, principalmente, ele é formado principalmente pelos aminoácidos glicina, alanina e serina. E é produzido em forma líquida, então é um líquido que sai e quando ele entra em contato com o ar se solidifica. Né? Então, por isso que nós estamos no meio da aula falando sobre aranha. Por quê? Porque a seda, o fio que ela usa para tecer a sua teia, ela é formada de proteína. Veja que interessante. Agora nós vamos falar sobre vitaminas. Então, nós falamos sobre proteínas, agora vamos falar sobre vitaminas. O que são vitaminas? Moléculas orgânicas de natureza variada, essenciais para o metabolismo. Então, na aula passada, nós falamos que os sais minerais são importantes no metabolismo. As vitaminas também são importantes para o metabolismo. Então, a gente vai ingerir os alimentos, né, que têm as vitaminas e eles vão ajudar na manutenção do nosso corpo. Quem deu esse nome de vitamina foi Casimir Funk. Ele disse que a vitamina ela tem o significado de amina da vida. Isso foi em 1912. Algumas vitaminas são precursoras de hormônios. Então, alguns hormônios no nosso corpo, eles são liberados, eles são formados no nosso corpo por causa da vitamina. Então, determinadas vitaminas são precursoras de hormônios. E de onde que a gente retira a vitamina? A gente retira da dieta. Então, nós temos vitamina através da nossa alimentação. Por isso, eu reforço a importância de uma alimentação saudável, né, e equilibrada, com todos os nutrientes, para formar o nosso corpo. As vitaminas, elas podem ser de dois tipos. Então, nós temos as vitaminas hidrossolúveis, água, então, solúveis em água. Por exemplo, a vitamina do complexo B e a vitamina C. Vitaminas do complexo B, por que chama complexo B? Porque nós temos várias vitaminas do tipo B. Então, tem a vitamina B1, a B5, B6, B12, né? Cada uma delas tem a sua função específica. Então, quando nós ingerimos essa vitamina, elas são dissolvidas na água e percorrem o nosso corpo lá através do sangue, né? E também a vitamina C. Vitamina C é a vitamina que ajuda na imunidade, é aquela que é encontrada principalmente em frutas cítricas, né? Por isso que eles falam assim, tome bastante suco de limão, suco de laranja, que são ricos em vitamina C e ajudam a nossa imunidade. E também tem vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, ela só vai se dissolver em gordura. Então, no nosso sangue tem um pouco de gordura circulando. Então, quando elas se dissolvem ali, eles vão sendo levadas para todas as partes do nosso corpo. Por exemplo, a vitamina A. Vitamina A é super importante lá nos nossos olhos, ajuda na visão. A vitamina D. Vitamina D é importante para a formação dos nossos ossos. Eu não sei se já ouviram falar, provavelmente sim, principalmente quem tem bebê pequeno em casa. Que tem que tomar o sol para ativar a vitamina D. Então, isso é verdade. A gente ingere a vitamina D, mas ela é ativada através do sol. Então, é super importante pegar lá uns 15 minutinhos de sol durante o dia. Pega um sol antes das 9 ou depois das 4 da tarde para não ter
queimadura na pele, mas sempre é bom pegar um solzinho, né, em alguma parte do corpo, para que essa vitamina D seja ativada, e ela é importante nos ossos, por isso que as crianças devem tomar tomar o sol, né, para ativar a vitamina D para construir os ossinhos do corpo delas. A vitamina E é importante lá na regulação dos hormônios sexuais, ajuda na produção dos hormônios sexuais, né, e a vitamina K. Vitamina K ela é importante na coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando nós temos um corte, elas ajudam lá nas plaquetas a fechar esse corte. Então, se eu não tenho uma quantidade de vitamina K suficiente, eu vou ter problema numa coagulação sanguínea, por exemplo. Olha, você conhece essa doença chamada escorbuto? Talvez nas aulas de história vocês já ouviram falar que quando eles vinham da Europa para o Brasil, principalmente lá nos navios negreiros, muitas pessoas chegavam aqui com uma doença, a gengiva ficava sangrando, os dentes caíam, isso é um sintoma. Escorbuto é a falta de vitamina C, né? A vitamina C ajuda também lá na coagulação, e aí fica sangrando a gengiva, os dentes podem cair. Então, ela teve muita incidência nos séculos 16 e 17, quando foi a realização das grandes expedições, porque eles ficavam muito tempo nos navios e não tinha acesso à vitamina C, né? E aí, o que acontece? Como que cura? Tem cura? Tem. É só fazer uma dieta rica em vitamina C, e logo ele cura, né, a doença e volta ao normal, o corpo. Olha, qual que é a quantidade ideal de vitamina? Então, cada vitamina tem a sua quantidade ideal, né, diário. Então, olha, as vitaminas B, todas elas têm o mínimo que a gente deve ingerir. Não se deve ingerir menos para não ter doença relacionada à falta da vitamina, mas o excesso da vitamina também causa doença. Então, deve ser sempre equilibrada. Vamos para outra atividade, olha. Funcionando como alimentos reguladores, as vitaminas controlam várias atividades da célula e funções do corpo. Qual a importância de se ter uma dieta equilibrada em relação à vitamina? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, conseguiram pensar qual que é a importância da dieta equilibrada em relação às vitaminas? Olha, a ingestão adequada de vitaminas traz benefícios para o nosso corpo, tornando o nosso corpo mais resistente a vírus e bactérias. Lembra que eu falei que elas ajudam na imunidade? E nos deixando com pele, cabelo, unhas mais resistentes e saudáveis. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós estudamos as principais características da proteína, a relação com o vírus da Covid e também com o DNA. E também estudamos sobre vitaminas e sua importância para a saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!